Fala pessoal, hoje nós falaremos sobre estatística. Esse componente ele é mais um ramo da matemática e nessa aula introdutória nós iremos abordar alguns conceitos fundamentais para que futuramente esses conceitos possam ser aprofundados. Então, antes da gente tratar do componente em si, estatística, a gente tem que saber o porquê do estudo desse componente ser tão importante. A gente vivencia estatística onde? A gente só tem que parar para analisar o seguinte: todo meio de comunicação e várias empresas elas precisam de informações que são conseguidas através desse ramo da matemática. Vocês podem observar que quando vocês estão assistindo jornais, qualquer meio de comunicação, através da televisão, através do smartphone de vocês, vocês conseguem perceber que sempre quando tem uma notícia, essa notícia sempre é seguida com alguma representação, com algum gráfico, algum dado numérico. Esse gráfico, esses dados numéricos, todas essas informações condensadas em apenas uma imagem, sendo essa imagem esse gráfico, elas passaram por todo um processo anterior. Teve todo um processo de pesquisa, você tem um problema, você corre atrás desse problema, você faz levantamento e quando chega um determinado momento, o telespectador ele não vai ter condições de ter toda essa informação para ele. Então a melhor maneira de representar esses dados é através dos gráficos, que trazem de uma maneira mais limpa para o telespectador aquela informação que o jornal quer passar. Então nesses dois exemplos aqui nós temos o primeiro, os tipos de família no Brasil, e no segundo gráfico, ele é um pouco mais atual, a gente trata da estimativa do crescimento do Covid-19 no Brasil. Então, esses dois gráficos, eles passaram os dois por um processo de pesquisa, por uma equipe, para poder chegar nesse tratamento final aqui. É esse tratamento final, seguido da fala de quem está narrando a informação, que vai facilitar a vida do telespectador a ele entender o que está se passando, que nem agora a estimativa de crescimento do Covid no Brasil. A gente vem o quê? Seguindo a evolução através de gráficos, através de informações numéricas e simbólicas da matemática para facilitar esse entendimento, para ficar mais claro para quem está do outro lado da tela, entender a informação que precisa ser passada. Não só essas duas situações, mas a gente consegue perceber também em época de período de eleição, onde são passadas informações sobre o tipo de candidato, quem é o candidato, quem está na frente, qual o tipo de eleitor, da onde ele é. Então a gente percebe que sempre tem esses órgãos de pesquisas, como Datafolha, como o Ibope, que prestam esse tipo de serviço através do estudo da estatística. Então o que a estatística faz, já que ela é tão importante e ela vem sendo utilizada nesses meios de comunicação, por empresas? Então, basicamente, a primeira coisa que ela faz, ela vai fornecer métodos para a gente fazer coleta, para a gente fazer organização, descrição, análise e interpretação de dados. Para que isso? Possibilitar a pessoa obter informações, auxiliando essa pessoa na tomada de decisão. A gente vê o que acontece todo ano, antes das eleições. Sempre tem aquelas pesquisas de opinião sobre determinado candidato. Muitas dessas pesquisas são pagas, financiadas pelos próprios candidatos, para ele saber se é vantajoso ele entrar de cabeça em uma situação como essa, porque exige tempo, existe investimento. Então o cara faz um levantamento para saber nas regiões que ele tem maior intenção de votos, porque se ele tiver decidido mesmo entrar, então ele vai ter que o quê? Através dessas informações, ele sabendo, vamos supor, no bairro X, ele tem a maior intenção de votos. No bairro Y, ele não é tão conhecido, as pessoas não votariam nele. Então, como ele sabe que no bairro Y ele tem uma deficiência, ele vai então ter que andar naquele bairro, conhecer as pessoas, mostrar seu trabalho para poder mudar a situação. E depois, em seguida, é feita outra pesquisa para ver se após aquele processo ele tem a possibilidade de conseguir o cargo pleiteado. Então a gente vai tratar sobre população, mas também podemos chamar de conjunto universo. A gente vai falar também de amostra. Então, da definição, população nos diz que é o conjunto formado por todos os elementos capaz de oferecer dados referentes à pesquisa. Então, imagine, de uma maneira mais fácil, o que seria a população. A população, basicamente, é de onde eu vou tirar a informação que eu estou querendo.
Observe, imagine a situação que eu queira me candidatar a prefeito de Senhor Bonfim. Então, a população que me interessa para estudo são todos os moradores da cidade de Senhor Bonfim. Essa é a minha população de pesquisa. Se eu quiser me candidatar a governador do estado da Bahia, então a minha população para pesquisa naquele momento são todos os baianos. E se eu quiser me candidatar a presidente, a minha população para pesquisa serão todos os brasileiros. Já a amostra, ela vai ser um subconjunto da população estatística. Como assim, professor? Ela é subconjunto. O que acontece? Imagine a seguinte situação. Tanto faz se eu estou levantando uma pesquisa para ser prefeito de Senhor Bonfim, governador do estado da Bahia ou presidente do Brasil, a minha população ela é grande, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar uma quantidade menor de pessoas para que a gente consiga fazer. Porque imagine você sair de casa em casa e avaliar todos os bonfinenses, todos os baianos, todos os brasileiros, a depender do cargo que você escolha. Imagine o trabalho, o investimento financeiro que você teria que ter para poder conseguir fazer essa pesquisa. Então, para que você não tenha todo esse trabalho, você pega um subconjunto, ou seja, você pega uma quantidade pequena dessas pessoas para você fazer sua pesquisa. Se a gente parar para lembrar, na época de campanha eleitoral, antes de começar a acontecer, nas prévias, e começam aquelas pesquisas de porta em porta, você pode perceber que a pessoa que vem, ela não vai em todas as casas. Existe um critério determinado que esse subconjunto que é escolhido, ou seja, essa parcela menor de pessoas que são escolhidas, elas têm que atender critérios pré-determinados para que essa parcela, esse subconjunto de envolvidos na pesquisa, eles consigam, de uma maneira geral, transmitir as características do todo. Para a gente fechar aqui, é a mesma coisa que você fazer uma sopa. Você faz um caldeirão com 5 litros de sopa. Você precisaria tomar toda a sopa, ou seja, 5 litros de sopa, para saber se ela está salgada? Só basta você pegar uma colher, 1 ou 2 colheres, e colocar na boca, e você vai perceber se ela está mais salgada, se ela não está, se está faltando tempero. Então, a amostra basicamente é isso. Para entender, são as pessoas que eu estou querendo fazer uma pesquisa. Mas eu não tenho condição de fazer uma pesquisa com todas essas pessoas. Então, eu vou ter que criar critérios para retirar um subconjunto dessas pessoas para que eu consiga fazer o levantamento que eu estou querendo. Ok? Lembrando que essa parcela que foi retirada da população, ela é minha amostra. E essa amostra ela tem que agregar características do todo. Falarmos das variáveis estatísticas, vamos definir o que seria variável. A variável, basicamente, é a característica que estuda uma população. Essas variáveis elas podem ser classificadas podem ser divididas em variáveis qualitativa e variável quantitativa. O que seria uma e o que seria outra? A variável qualitativa ela vai estar relacionada aos valores expressos por atributos ou qualidades. Ou seja, se o cara ele quer fazer uma determinada pesquisa, ele fala, a variável utilizada é qualitativa. Ele vai se preocupar em falar sexo, se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, cor de cabelo. Então, isso é variável qualitativa. Não teve número, é qualitativa. E a variável quantitativa é um tipo de variável que ela tem valores numéricos. Eu consigo expressar as minhas informações de pesquisa através de valores numéricos. Então, variável qualitativa não tem valor, tem características. Então, homem, mulher, criança, adulto, gordo, magro, cor de cabelo, isso é variável qualitativa. Se eu estou trabalhando com a variável quantitativa, então eu vou ter sempre valor numérico. A altura de uma pessoa, tamanho do sapato, idade, salário, e tudo que envolver valor diz respeito da minha variável quantitativa. A variável qualitativa, ela também pode ser dividida em ordinais e nominais. A variável qualitativa ordinal, ela diz o que? O resultado da pesquisa obedece a uma ordem, ou seja, toda vez que você vai fazer uma pesquisa que sua variável é qualitativa e ordinal, os dados apresentados têm que seguir uma hierarquia. Um exemplo disso, classe social. Então,
alta, média e baixa. Está seguindo uma hierarquia de alta para baixa. E a qualitativa nominal, o resultado da pesquisa não vai obedecer uma ordem. Então, os dados vão ser aleatórios. Nós temos um exemplo disso: estado civil, casado, viúvo, solteiro. Então, voltando, a variável qualitativa ela é dividida em ordinal e nominal. A qualitativa ordinal, ela o resultado da pesquisa obedece ordem, tem uma hierarquia. Já as nominais não têm hierarquia, ok? E a variável quantitativa, elas podem ser divididas em discretas e contínuas. As variáveis quantitativas discretas, elas só podem ser representadas por um número inteiro, ou seja, não é permitido um número decimal. Imagina a situação, o segundo exemplo, número de pessoas. Então, se eu falo assim, na rua X, na rua da Mangabeira, tem 10 pessoas sentadas na calçada, todas as noites. São pessoas, são seres humanos. Não existe 10 pessoas e um pedaço de pessoa. Então, a variável quantitativa discreta, ela só pode ser traduzida por número inteiro, ou seja, não é permitido número decimal, ou seja, o famoso número com vírgula. Já a variável quantitativa contínua, aí sim, eu já posso assumir qualquer valor real. Quando eu falo posso assumir qualquer valor real, eu estou tratando tanto de valores inteiros quanto valores decimais. Porque muitas vezes você está fazendo uma pesquisa para saber a média da média da altura de um determinado local. Então, você vai ter situações que essa média vai ter valores decimais. Você não vai ter o valor exato. Então, já entra na categoria de variável quantitativa contínua, ok? Então, um exemplo aqui, a gente tem altura. Então, distribuição de frequência para variáveis discretas. Como a gente vai estar tratando de certas informações, a gente nunca pode esquecer de organizar os dados. Essa organização na estatística é chamada enroll. Então, toda vez que você pega uns dados em uma pesquisa em estatística, a primeira coisa é você colocar em roll. Roll é você organizar os dados. Imagine se você está trabalhando com valores numéricos, então o importante é você colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Fica a critério de cada um. Então, observe o exemplo aqui que é 9401287. Então, você observa que esses dados aí eles estão aleatórios. Então, sua função agora é organizar, ou seja, colocar em roll. Então, fica 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9. Eu usei como critério organizar esses dados em ordem crescente. Mas se outra pessoa quisesse organizar esses dados em ordem decrescente, também estaria tudo ok. Então, uma maneira de representar esses dados de variáveis discretas seria uma tabela dividida aqui em 4 colunas, onde nessa tabela aqui nós estamos utilizando como exemplo as notas de alguns indivíduos na disciplina de estatística. Então, na primeira coluna aqui nós temos as notas, nota 1, 2, 3, 4 e 5. Na segunda coluna aqui nós temos a frequência que cada nota foi aparecendo. Observe que a nota 1, então, 2 pessoas tiraram 1, nota 2, 3 pessoas tiraram 2, nota 3, 8 pessoas tiraram 3, nota 4, 13 pessoas tiraram 4 e nota 5, 4 pessoas tiraram 5. Então, totalizando aqui a minha frequência absoluta total, que é 30. Então, cada vez que um valor apareceu, ele foi quantificado aqui na frequência absoluta. Então, nota 1, 2. Então, quer dizer, tiver 2 pessoas que tiraram 1. O somatório de todas essas frequências é a frequência absoluta total. Já a terceira coluna é a frequência relativa. A frequência relativa, presta bem atenção, ela vai ser o quê? O resultado da divisão do valor da frequência absoluta de cada categoria pelo total. Então, como seria isso, professor? A gente vai ver lá na frente, calma aí. E aqui o valor em porcentagem. O cálculo é muito tranquilo, é bem sossegado. Então, como é feito esse cálculo em porcentagem? A minha famosa frequência relativa. A frequência relativa, ela vai ser o quê? A frequência absoluta, como foi dito, ou seja, que é aqui da segunda coluna, você vai pegando os dados e dividir pelo total, pelo somatório das frequências absolutas. Então, se eu pegar aqui como exemplo o da segunda linha, frequência absoluta, aí pegar o 3 aqui, ou seja, nota 2, então 3 pessoas tiraram nota 2.
Eu vou pegar esse 3 e dividir por 30. Pegando 3 e dividindo por 30, eu tenho como resultado 0,10. 0,10, que é a minha frequência relativa. Então, 0,10, ele é resultado da divisão de 3 por 30. Para eu ter meu resultado em porcentagem, que já é aqui da última coluna, eu pego esse resultado e multiplico por 100. Então, voltando contínuas, e lembrando que a distribuição para variáveis contínuas a gente também trata com valores decimais, então eu posso estar inserido nos reais. Tendo os reais, eu tenho tanto os valores inteiros quanto os valores decimais, ok? Então, observe que na primeira coluna aqui está simbolizada a altura em centímetros das pessoas. Então, aqui 140 centímetros a 145. Na segunda coluna aqui, nós temos a frequência, ou seja, a quantidade de pessoas que estão dentro dessa margem de altura. E a última coluna aqui, nós temos a frequência relativa, ok? Então, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui? A gente tem que analisar que se você parar para prestar atenção que entre um valor e outro aí da primeira coluna, na coluna da altura, nós temos o valor 140, esse símbolo no meio, e o 145. Esse símbolo aí no meio, basicamente, ele simboliza uma espécie de intervalo. O que é que ele quer dizer? Ó? Essa parte aqui da barrinha que está na vertical, ela está dizendo o que para você? O valor que está ao lado dele está dentro do intervalo. Já essa extremidade, essa outra barrinha que está na horizontal, quer dizer que o valor que está ali na contagem não está no intervalo. Mas como assim, professor? Bora pegar esse exemplo aqui, ó, o 140 a 145. Ou seja, tem pessoas aí com 140 centímetros até 144 centímetros. Não entra o 145 na primeira linha, ok? Voltando. No primeiro exemplo aqui, a gente tem ó, de 140 a 145. Observe que o 140 está encostado na barrinha da vertical. Então, quer dizer, tem uma pessoa aí que tem 140 centímetros, ou 1,40 m, se você quiser converter em metros. E a 145 está dizendo, ou seja, tem uma pessoa de 140 e tem uma pessoa até, vamos colocar até 144. Até 144. Mas não tem 145 nessa categoria. Então, você pode perceber, se a gente analisar aqui, ó, na primeira linha da altura estava de 140 e foi para 145. Na segunda linha foi de 145 para 150. Na terceira linha foi de 150 para 155. Observe que vai aumentando de 5 em 5. Esse valor que vai aumentando de um intervalo para outro é chamado de amplitude. Ok? Ou seja, é o tamanho de cada intervalo. Então, aqui voltando aqui para a coluna da altura, analisando linha a linha. Então, ó, de 140 a 145, quer dizer, nessa primeira linha, voltando, a gente tem uma pessoa de 140 centímetros e as demais podem ter até 144. Na segunda linha, vai de 145 a 150. Então, tem 5 pessoas. Quer dizer, dentro dessas 5 pessoas, tem uma que tem 145 centímetros de altura e as outras podem ter até 149, mas não tem ninguém de 150 nessa segunda linha. Ok? Então, para representar as informações depois dos dados coletados, nós vamos mostrar aqui alguns tipos de gráficos. Para isso, a gente vai falar um pouco sobre gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de setores, gráfico de linhas e, por último, também falaremos um pouquinho sobre histograma. Lembrando que os gráficos estatísticos eles servem para melhorar a interpretação, facilita a análise, porque você acaba representando as informações em uma linguagem visual mais dinâmica e mais prática para quem está recebendo essa informação. Então, o nosso primeiro gráfico aqui, ele é o gráfico de colunas, ele é um gráfico de retângulos de bases iguais. Observe que nós temos um gráfico aqui demonstrando a informação de países mais populosos do mundo e que o tamanho do gráfico de cada coluna está relacionado ao valor, nesse caso aqui, em milhões de habitantes. Observe a quantidade da população da China em relação ao do Japão e você consegue perceber o tamanho das
colunas, que elas vão variando de acordo com esses valores. O nosso próximo gráfico aqui, ele é o gráfico de barras. Observe que eu tenho barras horizontais e que é um pouco parecido com o gráfico anterior, em que seu comprimento também está relacionado ao valor numérico aqui no basicamente no meu eixo da abscissa, ok? Essas barras elas têm larguras iguais, é uma característica. Observe que esses dois gráficos eles são muito utilizados para quando você quer demonstrar informações de dados quantitativos de ordem discreta, ok? E nós temos aqui o gráfico de setores também. O gráfico de setores ele é um círculo dividido em setores. Observe aqui que nós temos três setores, 75%, 10%, 25%. E a gente pode, através de uma regra de três, relacionar a frequência relativa à medida do ângulo de cada setor. Você faz um cálculo para calcular esse ângulo aqui de cada setor tranquilamente, algo que vai ficar para os nossos exercícios. O nosso próximo gráfico aqui também é um gráfico de linhas. O gráfico de linhas também ele representa essas informações em um sistema cartesiano, ou seja, sistema x, y. É um gráfico sobre um sistema de coordenadas. E nosso último gráfico aqui é o histograma. Esse tipo de gráfico ele usa para intervalos de classe, para aquela condição onde a gente trabalha com variável quantitativa de dados contínuos, ok? Porque, como você sabe que nesse tipo de situação você tem valores que estão inseridos no conjunto dos reais e que esses valores também podem ser decimais, então esse gráfico aqui vocês podem perceber que ele é diferente do outro gráfico. Se vocês analisarem aqui, não há espaço entre uma coluna ou outra, diferentemente do gráfico de colunas ou do gráfico de barras. Então, esse tipo de gráfico, basicamente, o histograma, ele serve para esse tipo de informação, de intervalos de classe. Lembrando que para cada situação deve ser aplicado um gráfico diferenciado. Eu não posso usar o histograma para um tipo de variável quantitativa discreta, porque ele não vai transmitir a informação da maneira que a gente espera. Então a gente tem que, na hora de aplicar aquela informação, aquele dado coletado, usar um gráfico específico para que esse gráfico consiga transmitir a informação de maneira real.